Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Congresso de Direito Médico, promovido pelo Instituto Abreu Bimbé. Eu me chamo Fernanda Maria Marques Menezes, eu sou advogada inscrita em Chapecó, Santa Catarina, sou palestrante, especialista em Direito Médico e da Saúde e idealizadora do @Direito Médico na Prática. Inclusive, desde já, convido a todos a me seguirem aí nas redes sociais. Bom, eu atuo com exclusividade no Direito Médico há mais de 10 anos, e gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora para vir falar para vocês sobre a relação médico-paciente, que é um dos pilares aí do direito médico, das causas de judicialização, né? Ao longo do tempo, a gente tem percebido que as causas da judicialização muito mais ocorrem em razão da relação médico-paciente, ou da sua falta, ou da sua quebra, né? Do que com relação às intercorrências, né? Em razão das intercorrências que acabam sendo questionadas no judiciário, que são os chamados erros médicos, né? Bom, por que isso acaba sendo tão, essa relação médico-paciente que a gente fala, acaba sendo tão diretamente responsável pela judicialização, né? Se nós formos observar as especialidades mais judicializadas, nós vamos ver que a ginecobstetrícia está lá no topo, né? Por que isso ocorre? Justamente em razão dos plantões, né? Que os obstetras acabam fazendo aí partos, né? No pronto-socorro, e não estabelecem, não tem tempo de estabelecer essa relação médico-paciente. Claro que poderia ser possível essa relação médico-paciente ser estabelecida, mas vejam bem, uma paciente que faz um pré-natal ao longo de 10 meses e tem o bebê com aquele mesmo médico que fez o seu acompanhamento, vocês devem concordar comigo que o estabelecimento da relação médico-paciente é muito diferente do que aquela paciente que acaba tendo ali o seu bebê com um médico que ela até então nunca viu. Aí, naquele parto, acaba acontecendo uma intercorrência e a gente percebe que as causas, né, que as possibilidades, desculpem, de judicialização nesses casos acabam sendo muito maiores. Agora, a gente também tem percebido que a relação médico-paciente, que antes era uma relação completamente verticalizada, em que o paciente não questionava, o paciente não tinha a sua autonomia, né, o exercício da sua autonomia, ou ele era muito reduzido, muito mais reduzido do que hoje, ela acaba dando lugar a uma relação muito mais horizontal. E quando que isso ocorre? Bom, na Constituição Federal de 88, eles trazem, né, eles elevam a dignidade da pessoa humana como um fundamento, né, um princípio constitucional. E a partir daí é que o paternalismo dá lugar a esse diálogo, a essa conversa, a essa relação muito mais igualitária do que verticalizada, né? Até porque, se a gente analisar os próprios princípios constitucionais, né, todos eles estão ou deveriam estar presentes na relação médico-paciente, né? Podemos citar aí a autonomia, a liberdade, a dignidade, a intimidade, a privacidade, né? Então, a gente percebe que para que essa relação ela dê certo, para que essa relação ela seja de fato construída, né, com uma base sólida, a gente precisa que, para haver essa simetria entre as duas partes, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que ter uma assimetria do quê? De direitos e deveres, aonde o paciente passa a ter mais direitos e o médico passa a ter mais deveres. O que acontece, o que deve acontecer para que essa relação ela seja simétrica? Bom, o médico precisa informar o paciente de tal maneira que traga ele para o mesmo nível de conhecimento. Claro que aqui nós não estamos falando de conhecimento técnico, ok? De conhecimento de ônus e bônus daquele tratamento, né? De riscos e benefícios daquele tratamento, para que o paciente possa exercer o seu direito, né? Então, mais direitos de autonomia, de decidir livremente com relação àquele tratamento que ele vai ou não ser submetido, que é ele que vai decidir, né? Inclusive, essa informação, essa igualdade entre eles, né, de mais direitos e mais deveres,
é justamente para tirar o paciente da condição de vulnerabilidade que ele está. Porque quando ele chega até o médico, ele está completamente vulnerável àquela informação. Ele não sabe o que ele tem, ele não sabe qual é o diagnóstico, o prognóstico e qual vai ser a terapêutica que vai ser indicada. E se ele aceitar ou não, quais vão ser os riscos e benefícios. Inclusive, é justamente aqui que a gente questiona, nós estudantes, né, aí, atuantes na área, né, que defendemos os médicos, geralmente a gente é contra essa ideia de que é uma relação de consumo, em que pese isso já esteja pacificado e não é o tema aqui da nossa palestra, mas a gente precisa lembrar que entendemos que o médico, tirando o paciente dessa condição de vulnerabilidade, né, cumprindo com o seu papel informacional, deixando o paciente ciente de tudo, ele eleva o paciente, ele tira o paciente dessa vulnerabilidade, e aí então não haveria mais por que a gente falar em consumidor vulnerável, vamos dizer assim, né? Bom, a partir disso, a partir dessa obrigatoriedade do médico tirar o paciente dessa condição de vulnerabilidade, né, e de cumprir com o seu papel de mais direitos, de mais deveres nesse caso, para que o paciente tenha mais direitos de exercer a sua autonomia, é que surge justamente o termo de consentimento informado, né, um dos documentos mais importantes quando a gente fala na relação médico-paciente, e que muitos ainda acham que é um documento burocrático, né? Que o médico tem que dar lá um papel qualquer para o paciente assinar, porque o hospital exige que o paciente interne com aquele documento assinado. Bom, a gente não pode pensar que o termo de consentimento informado, ele é simplesmente um papel. Quando a gente começa a entender, quando a gente vai buscar o motivo pelo qual o termo de consentimento existe, a gente começa a entender a importância dele e por que não pode ser um modelo padrão, simplesmente, para todos os pacientes, né? O termo de consentimento informado, ele foi a forma que encontraram de documentar que o médico está cumprindo com o seu dever informacional, né? Então, com o dever dele, e que o paciente está exercendo o seu direito de autonomia, né? Mais direitos. Então, o termo de consentimento informado, ele precisa obrigatoriamente ser precedido de um diálogo, porque, veja, aquilo que está ali no termo de consentimento informado não é nada mais, nada menos do que tudo aquilo que o médico obrigatoriamente esclareceu para o seu paciente, informou para o seu paciente, né? Então, o paciente, olhando aquele termo de consentimento informado, ele já vai estar dizendo, não, eu estou ciente, foi exatamente isso que o médico me informou, foi exatamente isso que ele me explicou, e aí sim ele vai poder assinar, exercer a sua autonomia, dizendo sim, eu estou completamente ciente de todos os riscos e benefícios, ônus e bônus desse tratamento e eu quero me submeter a ele. Quando a gente fala em termo de consentimento informado que não tem um diálogo, que não é precedido de um diálogo, esse termo ele não tem razão de existir, né? Então, a gente obrigatoriamente precisa fazer com que os médicos entendam que não é mais um papel, não é uma burocracia, não é muito documento para o paciente assinar. Porque se ele cumpriu com o dever informacional dele durante a consulta ou durante as consultas, porque geralmente esse termo de consentimento informado, essa obrigação informacional, ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? Quando o paciente chega e o médico faz o diagnóstico, né? Faz a anamnese, faz o exame clínico, tudo isso vai sendo construído, né? Todo esse dever informacional, ele vai sendo construído ao longo do tempo. Então, quando o médico apresenta o termo de consentimento informado para o paciente, para que o paciente assine, para que o paciente exerça a sua autonomia, né? Então, veja, nós não estamos falando que o termo de consentimento informado, ele é um documento único e exclusivamente para a defesa do médico. Ele também é para que o paciente tenha consciência de que ele está exercendo a sua autonomia, né? Então, assim, quando a gente para para pensar que se o médico cumpriu com o seu dever informacional e o paciente cumpriu, né, exerceu a sua autonomia, a gente tem aí uma relação médico-paciente estabelecida com base numa base sólida, né? Então, nem sempre a gente pode falar, né? A gente corta, voltando. Quando a gente fala
em relação médico-paciente, a gente não... E da mesma forma que a gente diz que o termo de consentimento não é apenas para a defesa do médico, né? Não é um documento que só o médico deveria se preocupar, mas também o paciente, para que ele tenha segurança de que ele está exercendo a sua autonomia, a gente não pode esquecer que a relação médico-paciente ela é uma via de mão dupla, como toda relação. Então, não é só o médico que é responsável pelo sucesso daquele tratamento, daquele procedimento. O paciente tem, sim, um papel fundamental nesse tratamento. Se ele não participar, se ele não cumprir com as recomendações médicas, né, fizer a sua parte, obviamente não tem como esse tratamento dar certo e também pode haver aí uma quebra na relação médico-paciente. Então, veja, não é apenas o médico, nem apenas o paciente que é responsável por essa quebra. Ambos são responsáveis nesse caso, tá? Por isso, inclusive, que a informação, ela é tão importante, né? Nós precisamos, o médico, além dele ter certeza, dele se certificar de que ele informou o paciente, ele precisa ter certeza que o paciente entendeu aquilo que ele informou. Então, a gente sempre recomenda que o médico questione, você entendeu? Certo, o que você entendeu? Né? A gente precisa tirar, de fato, o paciente daquela vulnerabilidade de conhecimento daquilo que ele tem, daquilo que ele vai ser submetido, enfim. Né? Então, vejam, mais importante do que o termo de consentimento informado é o diálogo que o precede, e tão importante quanto o diálogo, quanto o médico informar, é ele se certificar de que aquele paciente compreendeu exatamente aquilo que ele queria explicar, que ele precisava explicar, né? Que ele era obrigado a explicar. Bom, existem 4 premissas básicas na relação médico-paciente, né? E que eu acho de suma importância nós falarmos aqui, né? Que é a reciprocidade, a confiança, a autoridade e a ética. Nenhuma relação médico-paciente vai existir sem essas 4 premissas básicas. Inclusive, eu vou repetir para vocês: reciprocidade, confiança, autoridade e ética. E da mesma forma que a base do direito médico é a relação médico-paciente, é também importante a gente dizer que o sigilo dessas informações é de suma importância. Porque para o médico poder cumprir com o seu dever informacional, ele antes também precisa que o paciente confie nele e fale tudo o que ele sente, tudo o que aconteceu, qual é o histórico dele, para que o médico possa cumprir, né, com o seu dever de cuidado, cumprir com o seu dever de tratamento, né, daquele paciente, enfim, de acordo com aquilo que aquele paciente falou. Por isso que o sigilo também é muito importante. O paciente precisa ter segurança que tudo que eu falar aqui dentro dessa sala para esse médico vai ficar com este médico. Né? Então, vejam que uma coisa acaba puxando a outra, uma coisa acaba ligando a outra. Né? Então, não existe relação sem informação e não existe informação sem uma segurança de sigilo, né? Que também é um dever do médico. Bom, quando a gente fala em segurança jurídica, né, a gente está falando aqui de relação médico-paciente, que eu já falei isso no início para vocês, um ponto crucial quando a gente fala em direito médico e automaticamente quando a gente fala em segurança jurídica sobre esse aspecto, também é muito importante também a gente falar que a segurança jurídica nessa área ela é composta de 3 pilares, tá? E esses 3 pilares, eles vão precisar estar sólidos o suficiente, tá, para sustentar a ocorrência de uma intercorrência. Nós sabemos que as intercorrências, elas vão acontecer, elas podem acontecer, né? Todo mundo que está aí atuando está sujeito a uma intercorrência, mas a gente precisa ter essas 3 bases muito sólidas para que a gente possa sustentar lá na frente, se eventualmente esse caso for judicializado, né, que são o conhecimento técnico. Então, o médico sempre deve tomar a sua decisão com base na literatura médica, com base nos protocolos, com base naquilo que cientificamente é aprovado. Relacionamento com o paciente, que foi o que nós falamos aqui, né, que é de extrema importância, ou havendo a quebra da relação médico-paciente,
O médico também tem direito de demitir, vamos dizer assim, o seu paciente. Ao contrário do que muitos pensam, o médico não estando numa situação de urgência e emergência daquele paciente, né, e não sendo o único médico, ele tem total direito de dizer, não, eu não vou lhe atender, eu não me sinto à vontade em lhe atender. Quer seja porque o paciente foi grosseiro, quer seja porque o paciente está querendo que o médico haja de uma forma que ele não concorde, quer seja porque o médico entende que aquele paciente não está preparado para aquele procedimento, às vezes porque a expectativa dele está muito alta e o médico sabe pelo seu conhecimento técnico que não vai atingir aquela expectativa. Então o médico precisa também saber o momento de, né, demitir o seu paciente, de dizer, olha, eu não me sinto à vontade de lhe atender. Então, a quebra na relação médico-paciente, ela pode ocorrer, sim, pelos dois lados. E, obviamente, a documentação, né? Aquilo que não está registrado não aconteceu. Então, obviamente, além do termo de consentimento informado, que eu falei para vocês, que é o documento, o instrumento que a gente usa para provar que o médico cumpriu com o seu dever informacional, que é aí a base da relação médico-paciente, nós temos também o prontuário, temos atestados, relatórios, enfim, nós temos uma série de outros documentos que são importantes. Mas se a gente pudesse escolher apenas 2 documentos, né, mais importantes, quando a gente fala em segurança jurídica, eu escolheria o termo de consentimento informado e o prontuário médico, né? Então, esse diálogo, essa conversa, esse dever informacional que o médico cumpre com o seu paciente e que ele vai ser materializado lá no termo de consentimento, ele deve estar registrado no prontuário, porque o prontuário também é uma segurança do médico, que olha, no dia tal, eu esclareci o paciente de todos os riscos e benefícios, né, que esse tratamento ou que esse procedimento iria causar, o paciente estava acompanhado ou não. Eu sempre recomendo que os médicos registrem que o paciente naquele momento, principalmente nesse momento em que ele está esclarecendo o paciente de todos os riscos e benefícios, que ele está cumprindo com o seu dever informacional, se ele estava acompanhado ou não, se ele não estava, registrar também que ele não estava acompanhado, e colocar nessa data, esclareci tudo e entreguei a via do termo de consentimento informado, certo? Para finalizar, um outro ponto que eu acho muito importante, que é um questionamento que me fazem quase que diariamente, é com relação ao tempo, né? De que quando que eu devo aplicar esse termo de consentimento informado, quanto tempo antes de realizar o procedimento, de realizar aquele tratamento? Bom, não existe um prazo estabelecido, né? Dito assim, olha, tem que ser 1 semana antes, tem que ser 2 semanas antes, não. Agora, tem que ser um prazo razoável para que o paciente possa, de fato, exercer a sua autonomia. Então, não dá para ser horas antes, não dá para ser no dia anterior, não dá para ser na porta do centro cirúrgico e muito menos dentro do centro cirúrgico, né? Então, eu sempre indico para os médicos que eles vejam como está a sua agenda, né, cirúrgica. Ah, eu tenho agenda cirúrgica para daqui a 1 mês. Então, ótimo, cumpre o seu dever informacional, entregue o termo de consentimento para o seu paciente 1 mês antes da cirurgia. Ah, a minha agenda cirúrgica está para 2 semanas. Então, cumpra o seu dever informacional em 2 semanas, né? Faça esse cumprimento do dever informacional 2 semanas. Claro, a gente não está falando aqui daquele termo para esterilização, né? Que aí tem uma lei específica que fala lá em 6 meses, salvo engano, para cumprir com esse dever, até porque o paciente, né, em razão de ser uma decisão definitiva, tem aí um tempo maior para decidir se é aquilo mesmo que ele quer. A gente está falando aqui daquele termo de consentimento para procedimentos e tratamentos padrão, vamos dizer assim, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido aí trazer para vocês a importância da relação médico-paciente, que é um dos pilares, então, do direito médico, da segurança jurídica, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Meu e-mail é direitomédiconaprática@gmail.com e, novamente, né, o meu @ do Instagram, @direitomédiconaprática. Precisando, estou à disposição. Muito obrigada.